Espírito Santo, com este sinal da Sagrada Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Damien! Amém. Deus, defensor da raça humana, olhai com compaixão. Você matou para sua mãe, serva deixou-a Reagan sozinha para Terence morrer. Cala a boca! Voltai, ó Senhor! Cala a boca! Voltai! Canalha! Eu lhe ordeno, pelos juízes dos vivos e dos mortos, para partir desta serva de Deus. É o poder, água benta. É o poder de Cristo que o obriga. O poder de Cristo o obriga! O poder de Cristo o obriga. 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 O poder de Cristo 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 obriga. Ele o mantém inferior com sua cruz manchada de sangue. Não despreze o meu comando, porque você sabe que eu sou um pecador. Existem filmes que é feito para assustar, outros feitos para divertir, outros são feitos para aventura, mas na verdade a gente gosta mesmo daqueles livros que nos levam a experimentar fortes emoções. Então imagine uma criança de 12 anos vivendo sozinha em uma casa, rodeado de empregados, mas tem a ausência do seu pai, que não mora mais com sua mãe, e sua mãe, que é uma atriz que vive o tempo todo fora de casa, não dando atenção à filha que merece. Essa criança encontra em uma tábua quija todas as suas respostas para as perguntas que ela faz acerca do que vem acontecendo e da solidão que ela vem vivendo. E, através da resposta que esses espíritos têm dado, ela acaba chamando esse amigo misterioso de Capitão Hauer. Imagine um padre em crise religiosa da sua identidade, um padre que ao mesmo tempo é psiquiatra, vive uma guerra interna entre ciência e fé. Eu estou falando não do filme, mas do livro O Exorcista, de William Peter Blatty, que foi lançado em 1971. E é sobre esse livro impactante que vamos falar na resenha de hoje. Espero que você esteja preparado para uma história inquietante e que até hoje acaba assustando muita gente. Olá, literários, literárias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Estante. E dentro de todo esse programa está sendo feito por mim no mês do medo. Hoje vamos falar sobre um livro impactante do autor norte-americano William Peter Blatty. Em 1973 foi lançado no mundo todo um filme com o nome simplesmente chamado O Exorcista, e esse filme veio a mudar toda a história do cinema de horror. Lembrando que o filme, quando saiu em 1973, ele teve uma bilheteria estrondosa. A Warner, quando ela espalhou esse filme por todos os 4 cantos do mundo, muitas pessoas foram impactadas com a história. Alguns entravam para assistir o filme esperando um filme de horror
comum, como se já era esperado, mas muitos saíram transformados. Pessoas passaram mal, pessoas foram até hospitalizadas, sentindo-se mal por conta do que viram no filme. O filme realmente é perturbador. E as imagens colocadas no filme para a época eram muito impactantes. E isso trouxe para todos aqueles que viveram a experiência no cinema uma forma totalmente diferente de enxergar o que seria filme de horror daqui para frente. A possessão demoníaca ela passou a ser prato principal daqueles que queriam se alimentar de um cinema mais, digamos assim, assustador, mais intimista ou até mesmo impactante. E isso foi muito importante para que outros filmes viessem nessa mesma pegada e trouxessem uma forma diferente de entendimento de cinema. Mas hoje vamos focar mais no livro do autor William Peter Blatty. Esse livro, a primeira edição dele foi de 1971. O autor americano William Peter Blatty, ele fala que se baseou em um outro livro de 1949, onde o padre havia relatado para um determinado jornal local que ele havia feito o exorcismo de um menino de 14 anos e que esse menino, através dessa possessão, ele acabou falecendo. O interessante é que William Peter Blatty, ele pegou essa história e transformou no livro que só 2 anos depois, em 73, se transformou em um filme que o sucesso foi tão grande que acabou evidenciando o livro do autor William Peter Blatty. O William também, ele foi o roteirista do filme. Então, isso mostra que houve uma entrega total do autor em trazer para as telas do cinema aquilo que ele havia colocado no livro. Eu gostaria também de dizer para vocês, de uma certa forma, que o livro ele não é tão assustador quanto o filme. Na verdade, o filme você estaria impactado com as imagens, com o som, com a trilha sonora, aquele ambiente sombrio e impactante que o diretor, os produtores tentam levar para a sala de cinema. O livro, de certa forma, ele trabalha mais o horror psicológico, ou seja, a gente acaba sendo impactado por tudo que vem acontecendo. O livro ele tem a construção de cada personagem de forma separada, é um livro feito na medida certa, os capítulos são bem amarrados e toda a narração do livro ela vai acontecendo de forma gradativa, ou seja, as coisas vão acontecendo aos poucos, vamos percebendo a transformação da pequena Regan e isso vai levando a gente a sentir um incômodo, um desconforto muito grande. O livro, no primeiro capítulo, vai contar a história de um padre que, através de uma exploração arqueológica, lá naquela região ali do Iraque, Bagdá, através de uma exploração da civilização mesopotâmica, toda aquela questão histórica ali, então esse padre ele acaba encontrando um objeto, e esse objeto remete a uma religião antiga, provavelmente da civilização mesopotâmica. Mas eu não vou entrar em detalhes o que aconteceu para não dar spoilers para você. Há um tempo depois, somos levados a conhecer aqui a Chris McNeil. A Chris McNeil, ela é uma atriz, já não é mais casada, o marido se separou dela, ela mora com a filha de 12 anos, a Regan McNeil, numa casa nos arredores de Los Angeles. A Chris McNeil está gravando um filme, se eu não me engano, ou gravou. Eu li esse livro há um bom tempo, provavelmente na minha adolescência. Eu comprei essa edição aqui da editora HarperCollins de colecionador, para guardar na estante, mas eu já li esse livro há um bom tempo. Então, se eu não me engano, a Chris ela estava gravando um filme e a sua ausência de casa, ela ficava muito tempo fora, deixando a sua filha aos cuidados dos empregados. Por ela estar fora muito tempo de casa, deixou a menina vulnerável a algumas situações. O interessante de colocar é que a pequena Regan, ela no porão da sua casa, ela acaba encontrando uma tábua de Ouija, aquela tábua que tem as letras que você faz contato com o além. E aí a menina, através dessa solidão e pela falta que ela sentia do pai, que não morava mais com a mãe, e a mãe que passava muito tempo fora de casa, gravando, né, a vida de atriz não deve ser fácil, a menina começa a fazer contato com o desconhecido através dessa tábua Ouija. Porém, ela fala para a mãe, ela comenta com a mãe que está conversando com um determinado capitão Howard. E a mãe acha aquilo normal, uma criança de 12 anos e tal. Mesmo assim, a mãe recomenda que ela guarde aquela tábua, que não é muito legal que ela fique mexendo com isso. E, meus amigos, com o passar do tempo, alguns acontecimentos começam a acontecer na casa. Ou seja, a Chris, ela corre de um pesadelo muito real e perturbador, onde ela sonhou que estava morta e que não pertencia mais ao mundo dos vivos, e que esse sonho acabou impactando demais a Chris. Ao mesmo tempo, a pequena Regan reclama com a mãe que tem ouvido muitos barulhos no sótão da casa, e esses barulhos não estavam deixando dormir. A Chris também começa a ouvir esses barulhos no sótão da casa, e aí ela vai até o sótão para verificar se existem ratos lá, e ela vê que o sótão está todo arrumado, todo limpo, e que não seria possível que ratos vivessem naquele local. Mas você acha que os eventos acabaram por aí? Não. Estamos falando de um livro de terror.
Então, tanto a mãe como os empregados da casa começam a presenciar situações perturbadoras. A menina, a Regan, ela começa a agir de forma muito estranha, torna-se uma menina agressiva, começa a responder, começa a xingar, começa a fazer coisas muito estranhas de comportamento, coisas que ela não fazia antes. E isso acaba deixando a mãe da Regan muito chateada, muito aborrecida. Ela vai procurar alguns médicos, esses médicos fazem muitos exames, inclusive psiquiatras, psicólogos, mas nada conseguem descobrir do que está acontecendo com a pequena Regan. E a mãe, perturbada com esse pesadelo que ela teve e com esses barulhos que estavam ocorrendo dentro da casa, a mãe, que é uma ateia, é bom deixar isso claro, a Chris é uma ateia, ela é obrigada a procurar a igreja porque alguns fenômenos que estão acontecendo na casa parecem ser fenômenos que remetem a processos diabólicos ou satanistas. Em determinada cena, a menina, ela desce, é uma cena muito famosa no filme, que tem aqui também no livro, a menina desce, tipo uma aranha pela escada, a menina acaba se masturbando com um crucifixo, e isso também tem no livro, impactando cada vez mais essa angústia da mãe, esse sofrimento vai ficando cada vez mais profundo dentro da casa da Regan, levando a mãe ao desespero de procurar a igreja a fim de buscar respostas para as perguntas que ela, infelizmente, não está encontrando respostas dentro da ciência. Em paralelo com toda essa história, vamos conhecer também a história do Padre Carras. Padre Carras, além de ser padre, ele é um psiquiatra e ele é perturbado também com uma determinada situação, que eu também não vou falar aqui para não dar spoiler, mas o sentimento de culpa acaba acompanhando o Padre Carras em relação à sua mãe. E só quem lê o livro, até o próprio filme, vai explicar muito bem isso, e é bem explorado pelo demônio durante a possessão da Regan, essa questão da culpa do padre. Isso mostra o quanto o demônio ele consegue mexer com a mente das pessoas. Um ponto muito interessante no livro é que o autor ele trabalha essa questão ambígua entre ciência e fé de forma muito sucinta, muito delicada, e ao mesmo tempo, o livro que eu posso dizer para vocês aqui, se tratar de um terror psicológico, de angústia, e não necessariamente de terror, aquele terror que a gente está acostumado a ver, o livro ele vai trabalhar também essa questão da razão, fé e razão. E ao mesmo tempo que o padre ele busca respostas na religião, ele também vai trabalhar a questão da razão. E isso acho que isso foi uma sacada muito boa do autor em colocar esse padre como um psiquiatra. Ao mesmo tempo, o Padre Carras também está perdendo a sua fé por conta de alguns acontecimentos da sua vida, ele está perdendo a sua fé, ele passa a acreditar que não é mais digno de estar ali atuando como padre. E isso é bem explorado pelo autor. Por fim, a mãe da Regan, ela consegue, através de contatos, a visita do padre, e o Padre Carras vai até lá e depois de alguns processos que são bem detalhados aqui no livro, eles acabam decidindo que a menina está possuída e vão fazer o exorcismo. E aí sim começa todo o pânico, todo o terror e tudo aquilo que a gente vivenciou no filme vai acontecer aqui no livro, porém no filme você vai ser mais impactado e isso vai ser potencializado por conta das imagens. Mas a leitura que é feita aqui no livro é impactante demais e deixa o leitor muito incomodado. Eu particularmente fiquei muito incomodado com a leitura, em ver como o autor ele conseguiu fazer sair das páginas do livro toda essa angústia, esse processo que nos deixa cada vez mais tensos. Olha, meus amigos, o livro O Exorcista não é só um livro que busca fazer uma explicação entre bem e mal ou da possessão de uma menina. É um livro que vai nos remeter à questão do entendimento das várias faces do mal. E isso é um ponto-chave, e eu acho que é o pulo do gato no livro, em mostrar que nós somos impactados muitas vezes pelo mal, não no mal, digamos assim, bíblico ou teológico ou até mesmo dogmático da igreja, mas o mal em outras faces, como os crimes, roubos, a maldade humana. Isso é muito bem explorado. A mente humana, o que ela é capaz de fazer, as transformações, a mentira, tudo que é feito para ludibriar o ser humano, para destruir. Então o autor ele explora muito bem essas faces do mal aqui no livro O Exorcista. O livro Exorcista também tem outro ponto interessante que eu queria falar para vocês. Nas suas mais de 300 páginas, ele consegue de forma constante ir amarrando cada acontecimento.
Os capítulos não são muito grandes, mas, de certa forma, o autor ele vai transformando a história. Essa amarração entre a história do Padre Carras e a história da Chris MacNeil, é interessante que a Chris MacNeil está frustrada, porque ela não encontra na ciência a resposta que ela buscava por ser ateia, e o padre também, de imediato, não acaba encontrando as respostas que ele quer dentro da igreja para a expulsão do demônio. Isso cria um certo conflito dentro do padre, já que ele é cientista e ao mesmo tempo ele é padre. E essa questão, como eu coloquei para vocês, é muito bem explorada pelo autor e nos mostra que toda essa amarração do roteiro foi muito importante para que o filme fosse o sucesso que foi. E o livro, de certa forma, ele vai servir como ponte para que a gente possa compreender melhor a história do filme. O filme, ele traz uma menina muito mais fragilizada do que no livro. No livro a gente percebe que a Regan, ela é uma menina de 12 anos, mas ela não é tão frágil como a gente vê lá no filme. Talvez essa ideia de fragilidade que foi colocada no filme é para que o telespectador se identificasse mais com a personagem da Regan. Por fim, meus leitores queridos, eu queria indicar para vocês o livro O Exorcista, do autor norte-americano William Peter Blatty. É uma leitura necessária, é essencial para quem gosta de um bom livro, de um livro tenso, de um suspense psicológico e que busca entender tudo que aconteceu lá no filme de 1973. Então, se você busca mais uma leitura interessante para o seu Halloween, o Halloween que se aproxima aí, o dia 31, eu indico com todo prazer o livro O Exorcista. É interessante também falar que esse trabalho que foi feito aqui pela HarperCollins, né, a editora HarperCollins, vocês podem ver que o livro está em capa preta e com os detalhes verdes, remetendo àquela cena onde a menina faz aquele vômito verde, lembrando a vitamina de abacate. Durante muito tempo, acho que eu e muita gente não conseguiu tomar vitamina de abacate lembrando do filme. Tá certo? Eu quero pedir a vocês também que se inscrevam no canal, verifique se sua inscrição continua ativa, deixe o seu like, ele é muito importante para que a gente continue postando o vídeo aqui e para os algoritmos do YouTube. Faça um comentário, você gostou do vídeo, você não gostou, faça a sua indicação. O mais importante, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Não se esqueça de deixar mais uma vez o seu joinha, tá certo? Leia O Exorcista se você tiver coragem. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se o nosso Deus permitir.